de dezembro de 1971. Há 50 anos atrás, o Galo desbancava favoritos para conquistar o seu primeiro título brasileiro. No ano seguinte, a conquista do tricampeonato mundial, em 1970, no México, a Confederação Brasileira de Desportos decidiu organizar o primeiro campeonato nacional de clubes. Desde 1959 haviam sido realizadas a Taça Brasil, a Taça de Prata e o torneio Roberto Gomes Pedrosa. O Fluminense, o último vencedor do Robertão, o Santos de Pelé, o Botafogo de Jairzinho e o São Paulo de Gerson eram os favoritos, mas quem levou a melhor foi o Atlético Mineiro. No total, foram 27 jogos, com 12 vitórias, 10 empates e 5 derrotas. De lá pra cá, o Clube Mineiro foi 5 vezes vice-campeão brasileiro, nas temporadas de 1977, 1980, 1999, 2012, temporada essa que garantiu vaga na Libertadores conquistada de forma histórica no ano seguinte e em 2015. Então, quase 50 anos após a primeira conquista, a espera do torcedor atleticano acabou. No ano de 2020, o Atlético surpreende a todos. Vai na contramão da realidade dos clubes brasileiros. Enquanto a maioria focava os objetivos em economizar e sofrer menos com os impactos da pandemia, o Galo se planeja e começa a reestruturação para se colocar de vez como o clube a ser batido no cenário nacional. Começava ali a virada de chave da equipe mineira rumo à elite do futebol brasileiro. Nesta temporada, o clube se organizou, encontrou um modo de jogar e teve como aliado para acelerar o seu desenvolvimento a chegada de vários reforços. Para comandar a equipe, a diretoria trouxe o badalado técnico Jorge Sampaoli, que de cara chegou pedindo reforços. O clube, preparado, prontamente o atendeu. Foram várias contratações de peso, começando pelo goleiro Everson, os laterais Arana e Mariano. No meio-campo chegaram Alan Franco e Zaratio, além de 4 peças para compor o ataque alvinegro: Keno, Marrone, Sacha e Vargas. Apesar de não ter sido a melhor das temporadas, sem muito destaque nas grandes competições, 2020 foi um ano importante para o projeto do clube e rendeu de quebra ao Atlético o título mineiro, o único da temporada. Para o capitão Hever, parabéns ao Clube Atlético Mineiro, o grande campeão mineiro do ano de 2020. No início de 2021, o Galo, decidido a levantar taças expressivas, foi ao mercado e trouxe um novo técnico. Agora quem comanda o Galo é o Cuca, campeão da Libertadores de 2013 e ídolo da torcida. Com ele chegaram também mais reforços: o zagueiro Nathan Silva, o lateral esquerdo Dodô, o volante Tietê, o meia Nátio Fernandes e os atacantes Hulk e Diego Costa. Agora o Atlético estava pronto, um time a ser batido, com grandes atletas, experiência internacional e um dos melhores elencos do país. Após derrota na primeira rodada, o time de Cuca começou a mostrar a sua força. Emplacou uma sequência de vitórias e se manteve na parte de cima da tabela. Mas é a partir da 8ª rodada, após goleada sobre o Atlético Goianiense, que acontece uma arrancada espetacular. O Galo conquista 8 vitórias consecutivas, passando por adversários como Flamengo, São Paulo, América Mineiro, Corinthians e Atlético Paranaense. Dispara na tabela e durante esse momento, mais precisamente na 15ª rodada, a equipe mineira vence o Juventude, fora de casa por 2-1 e assume a ponta, para não largar jamais. O time de Hulk e companhia mantém o bom desempenho e a distância para os rivais começa a aumentar. Ao final do primeiro turno, o Galo já ostenta 4 pontos de diferença para o segundo colocado, Palmeiras. Administrando bem a ponta da tabela, o Galo segue sua sequência de forma consistente e a briga fica mesmo pelo segundo lugar. Após vitória sobre o Ceará, válida pela 25ª rodada, a diferença para o Flamengo, que é o segundo colocado, já chega a 11 pontos. O Atlético segue firme na liderança, não vacila. Até perde uma partida fora de casa para o Atlético Goianiense, na 27ª rodada, mas o Flamengo não aproveita e fica no empate com o Cuiabá. Quem fica bem na história é o Palmeiras, que vence o Inter e encosta nos primeiros lugares novamente. Já na 29ª rodada, num confronto direto contra o Flamengo, vitória rubro-negra.
E o Palmeiras, perseguidor da vez, diminui a distância para 7 pontos. Detalhe que o Galo, a essa altura, tinha um jogo a menos e o Fla, 3 ainda a serem realizados. Concentrado em não dar mais chances aos adversários, o Atlético embala mais 5 vitórias consecutivas e um empate. Abre 8 pontos de vantagem, faltando 3 rodadas para o final do campeonato. Chegamos então à 32ª rodada, jogo fora de casa contra o Bahia, que luta contra o rebaixamento. Basta o Galo vencer o jogo para conquistar o bicampeonato brasileiro. Primeiro tempo 0-0, jogo truncado, uma boa chance com Nátio Fernandes no finalzinho da etapa inicial, foi a mais perigosa do Galo. O Atlético vai então em busca dos 3 pontos, não quer saber de adiar a festa do bicampeonato. O Galo não vencia o Bahia jogando em Salvador há 9 jogos. A última vitória da equipe do técnico de Cuca foi um 4-2 há 18 anos, lá em 2003. Vamos para a segunda etapa, e que segunda etapa, meu amigo! Com o Galo lá em cima, o Bahia consegue escapar em alguns contra-ataques e oferecer certo perigo ao gol de Everson. Na marca dos 17 minutos, o inesperado acontece. Gol de cabeça de Luiz Otávio. Placar aberto para os donos da casa. 1-0 Bahia. Para piorar um pouco mais a situação, 3 minutos depois do primeiro gol, bate-rebate na zaga, saída de bola atrapalhada do Atlético e o artilheiro Gilberto amplia a vantagem. 2-0. A essa altura, parecia que a festa do título iria mesmo ser adiada. O Galo tem uma missão complicada. 30 minutos para buscar 3 gols e sair da Fonte Nova campeão brasileiro. Se alguém duvidava desse Galo forte, brigador, como se diz no hino, o time das viradas e das vitórias impossíveis, mais uma vez, faz o extraordinário. Mantendo a postura alta, buscando o gol, o Atlético continua em cima e aos 25 minutos começa a virada, simplesmente fantástica do time campeão. Sacha sofre pênalti, Hulk não desperdiça e diminui a diferença. É o 18º gol do artilheiro da competição, que busca a bola para acelerar o reinício do jogo e puxa os companheiros com ele. A pressão é total, o Galo não sai de perto da área ofensiva e a recompensa vem aos 28 minutos. Keno recebe na entrada da área, puxa para a perna direita e acerta um lindo chute colocado na gaveta. Empata o jogo e o Galo coloca a primeira mão na taça. Não tinha outro jeito, a noite era mesmo de Keno. Agora, aos 32 minutos de jogo, Natan aciona o atacante na entrada da área, que mostra muito recurso ao ajeitar a bola e, num curto espaço, bate firme, no canto, sem chances para Danilo Fernandes. É a virada do Atlético na Fonte Nova. O torcedor mineiro vai ao delírio. Agora basta segurar esse resultado e garantir o título de bicampeão brasileiro com 2 rodadas de antecedência. Sem mais sustos, o Atlético domina o jogo. Tem até chance de ampliar a vantagem, mas aos 51 minutos é ouvido o último apito. Fim de jogo na Arena Fonte Nova. Festa alvinegra. O Atlético, que não vencia o Bahia fora de casa há 18 anos, não só vence, como se consagra campeão brasileiro. 50 anos após conquistar o seu primeiro título nacional, o Galo chega ao bicampeonato com todo o mérito. Liderou a competição desde a 15ª rodada e apresentou um belo e efetivo futebol. Sem dúvidas, o Campeonato Brasileiro de 2021 já está marcado na história do clube. Parabéns, Clube Atlético Mineiro!